Nós vamos, então, concluir a nossa atividade da disciplina, discutindo nesse momento a unidade 4, que é a nossa última unidade, e nessa unidade nós vamos discutir a composição e as camadas da atmosfera, clima e mudanças climáticas. Nós temos como conteúdo dessa unidade a atmosfera, como sendo a camada gasosa que envolve a Terra. Nós temos o clima, que quando se trata de clima, a gente vai apresentar os elementos, os fatores do clima, os tipos de clima, as chuvas e, por fim, as mudanças climáticas. Quando se trata da atmosfera, a atmosfera nós definimos como sendo a camada gasosa que envolve a Terra, e ela tem uma composição de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. No que diz respeito à estruturação dessa atmosfera terrestre, nós temos ela organizada em camadas. Essas camadas, elas têm composições, utilizações e dimensões ou espessuras diferenciadas, sendo que de todas elas nós temos na proximidade da superfície do continente a troposfera, que é a camada que nós vamos estudar, e depois a gente tem estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Essas camadas, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, não serão objeto de estudo nosso aqui, tá bom? Elas estão aqui apenas por uma questão de estruturação da troposfera, da atmosfera, mas nós vamos estudar especificamente a troposfera. Por que a troposfera? Porque é fenômeno climático. E aí, quando a gente fala de clima, a gente fala de dois elementos que a gente precisa distinguir: clima e tempo. Comumente, a gente faz a confusão entre o clima e tempo do ponto de vista conceitual. Quando a gente fala de tempo numa dimensão atmosférica, eu estou falando do estado da atmosfera num dado lugar e momento. Então, se eu digo, agora eu tenho o tempo quente, daqui a pouco eu posso ter o tempo frio, ou seja, eu posso ter no intervalo de um dia a temperatura variando num dado lugar. Mas o clima já não sofreria variação tão rápida. Então, quando eu falo de clima, eu estou falando de um comportamento da atmosfera por um tempo mais longo. Então, quando eu digo que o Brasil é um país tropical, eu estou falando do clima. Quando eu digo Timon está quente, eu estou falando do tempo. Então, a diferença diz respeito exatamente a esses comportamentos, digamos, curto, que seria tempo, e duradouro, que se trata do clima. Então, o clima, ele é composto por três elementos: a temperatura, e de acordo com a temperatura eu classifico o clima como sendo quente ou frio. Lembrando que isso é uma classificação extrema, porque existe também climas de temperaturas intermediárias. E aí, no caso, nós vamos usar a temperatura em graus Celsius. Nós temos um outro elemento chamado umidade, que é a existência ou não de vapor d'água na atmosfera. De acordo com a umidade, eu classifico o clima como sendo úmido ou seco. E, mais uma vez, a gente não tem essas duas classificações valendo no cotidiano para as condições extremas. Tanto é que a gente vai ver depois. Na verdade, existe climas intermediários, tanto a nível de temperatura quanto a nível de umidade. E o outro elemento do clima nós chamamos de pressão atmosférica, que na verdade é o peso do ar. Essa pressão atmosférica ela vai ter influência no deslocamento do ar na superfície e, portanto, o vento, que é o ar em movimento, vai fazer com que, a partir dessa diferença de pressão, eu possa ter a circulação atmosférica. E, consequentemente, a partir da circulação da atmosfera, eu tenho o deslocamento da temperatura e da umidade pela superfície, que vão provocar algumas reações por meio dos chamados fenômenos climáticos. A exemplo da chuva.
No que tange aos tipos de clima, nós precisamos identificar inicialmente os fatores do clima. Então, os fatores do clima, eles são latitude, que corresponde à distância em grau de um ponto qualquer da superfície até a linha do Equador. Então, de acordo com a latitude, eu tenho 3 zonas no planeta Terra: a zona tropical, a zona temperada e a zona polar, sendo que eu tenho zona polar norte e zona polar sul, zona temperada norte e zona temperada sul. Isso aqui está diretamente relacionado ao movimento de translação da Terra, que vai provocar as 4 estações do ano e vai representar momentos de solstícios e equinócios, em que os hemisférios norte e sul são igualmente ou desigualmente iluminados. E aí, quando eles são igualmente iluminados, eu vou ter outono e primavera, e quando eles são desigualmente iluminados, eu tenho inverno e verão. A altitude representa a variação de temperatura a partir da variação altimétrica, como pode ser visto aqui, ó. Numa área 0 metro eu tenho 22 graus Celsius, quando eu fui para 600 metros essa temperatura caiu 3 graus. Significa que em média para cada 200 metros de altitude a temperatura cai 1 grau Celsius. Ou seja, quanto maior for a altitude de um lugar, menor vai ser a temperatura daquela área. Isso ocorre em função de que na troposfera a temperatura aumenta de baixo para cima. Nós temos um fator que chamamos de maritimidade, que é a proximidade de uma área em relação ao nível do mar. Isso significa que essa área próxima ao nível do mar, ela tem uma tendência a ser uma área mais úmida e chuvosa, enquanto a continentalidade diz respeito ao afastamento da área em relação ao nível do mar. E nesse caso, a tendência é que essa área mais afastada ela seja mais seca, que ela tenha menos chuva. Nós temos ainda a ação das correntes marítimas, que corresponde à circulação geral da atmosfera no planeta Terra. Essa circulação geral da atmosfera, que chamamos de corrente marítima, quando chega nos continentes, elas são denominadas de massas de ar, como é o caso do Brasil, que a gente tem 5 massas de ar atuando no nosso território. E quando se trata de ações climáticas ou de estudos sobre o clima, nós não podemos desconsiderar nos dias atuais a ação do homem no processo de implicações nas mudanças de clima do planeta Terra. Do ponto de vista dos tipos climáticos para efeito de classificação, a gente tem praticamente 5 tipos climáticos gerais, né? O clima temperado. Esse clima temperado ele ocorre nas regiões de latitudes médias. Geralmente, ele tem como característica a ocorrência das 4 estações do ano, em condições, digamos, bem definidas. Nós temos isso aqui, significa que eu tenho inverno, verão, outono, primavera bem caracterizado, diferente do nosso estado, no caso do Maranhão, que não ocorre isso aqui. Nós temos um clima polar, que ocorre nas regiões próximas aos polos, tanto norte quanto sul, e a principal característica é baixas temperaturas ao longo do ano. Essas baixas temperaturas significa que o inverno aqui ele é rigoroso e o verão aqui é curto e com baixas temperaturas. Nós temos clima de montanha, que se caracteriza por ser clima de regiões de altitudes elevadas. Aqui eu também posso ter congelamento no topo das montanhas, mas não provocada pela latitude, ou seja, pela insolação, mas sim pela elevação da altitude, que reduz a queda de temperatura, conforme a gente viu anteriormente. Nós temos os climas desérticos, e aqui eu tenho baixas temperaturas e baixo índice pluviométrico. Nós temos os climas desérticos, que se caracterizam por serem climas quentes e secos, ou seja, climas com elevadas temperaturas ao longo do ano e índices pluviométricos bastante baixos, geralmente inferior a 250 milímetros anuais. E nós temos ainda os climas tropical, que é aquele clima, no nosso caso, com 2 estações bem definidas, ou seja, geralmente os climas tropicais, eles são climas quentes e úmidos,
mas eles têm uma estação seca e outra chuvosa bem caracterizada. E nós temos as áreas de transição. É o caso do Maranhão, por exemplo, que tem boa parte do seu território, Maranhão e Piauí, numa área de transição entre um clima tropical úmido, que é o caso do clima amazônico, e o clima semiárido, que é o caso do clima do sertão nordestino. E aqui a gente pode ver muito claramente que a paisagem é bastante diferenciada. No que diz respeito à representação climática, a gente usa uma representação chamada climograma, e nesse climograma vocês podem ver que nós temos 12 colunas. Cada coluninha representa um mês do ano. Esse azul aqui é chuva, e essa linha verde significa a variação de temperatura ao longo do ano. Então, de acordo com essas características, ou seja, de acordo com a distribuição da chuva e a variação de temperatura, eu posso identificar o tipo de clima. E aí, se a gente pegar esse mapa, nós vamos perceber que a gente tem climas variados na superfície terrestre, né? Então, se eu pegar esse mapa aqui, eu tenho cerca de 10 tipos climáticos. No que tange às chuvas, e aí nós vamos falar de chuvas superficiais, que são aquelas que ocorrem junto à superfície, né? Então eu tenho aqui o orvalho, a geada, e eu tenho chuvas não superficiais, que são aquelas que ocorrem acima da superfície. No geral, isso aqui resulta disso aqui, ou seja, a circulação da atmosfera ou da água na atmosfera é decorrente do ciclo hidrológico. Então eu tenho, ao longo do ciclo hidrológico, eu tenho o sol gerando aquecimento e, portanto, gera evaporação. As plantas realizam fotossíntese e têm a transpiração. E essa água na atmosfera ela vai entrar num processo de condensação e depois vem precipitação e o processo se repete. Transpiração, evaporação e filtração. Então, as chuvas não superficiais, nós temos 3 tipos básicos: chuvas convectivas, que são formadas a partir do deslocamento vertical do ar, é o caso nosso aqui, também chamadas de chuvas torrenciais. Nós temos as chuvas frontais, que ocorrem quando há o contato de uma massa de ar fria com a massa de ar quente, desde que essas massas possuam umidade. E nós temos as chamadas chuvas orográficas ou de relevo, que é quando uma massa de ar se desloca e, ao deslocar-se, encontra-se com a barreira orográfica, e essa barreira orográfica aumenta a altitude, cai temperatura, vem condensação e, por extensão, precipitação. É esse tipo de chuva, por exemplo, que ocorre muito na zona da Mata Nordestina. No que tange aos fenômenos climáticos, é importante ressaltar as questões dos comportamentos do clima pela ação da própria natureza, a exemplo do fenômeno El Niño e La Niña, né? O El Niño significa momentos do ano ou fenômeno de aumento da temperatura das águas oceânicas do Pacífico, e quando eu tenho esse aumento, eu tenho mudanças de comportamento da atmosfera terrestre, ou seja, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho os ventos alísios, que são ventos que sopram dos trópicos em direção ao Equador, e eu tenho os ventos contralísios, vindos do Equador em direção aos polos, aos trópicos. Em condições de El Niño, o que eu tenho? Eu tenho água quente no Pacífico e esse vento já não voltam com a mesma característica, o que significa dizer que durante El Niño eu posso ter modificações no comportamento clima de acordo com o aquecimento ou resfriamento. E aí, então, nós também vamos falar de mudanças climáticas provocadas agora pela ação humana. Então, se vocês observarem aqui nós temos uma série de atividades humanas, sobretudo oriundas da atividade industrial, ou seja, a partir do século XVIII, em que esse homem passou a provocar uma série de transformações na natureza e alterou profundamente a velocidade de composição e de reestruturação da atmosfera.
E aí o resultado disso é poluição do ar, que de acordo com as normas brasileiras, poluição significa qualquer alteração física, química ou biológica de um dado componente do espaço. Quais são os impactos dessas mudanças climáticas? Nós temos efeito estufa, que é quando as temperaturas da troposfera deixam de circular normalmente e eu tenho uma maior elevação da temperatura na base da troposfera. Nós temos uma inversão térmica, que é quando o ar frio não sobe, ou o ar quente não sobe, né? E essa troca de calor na troposfera deixa de acontecer, e aí eu tenho ar frio embaixo e o ar quente na zona intermediária, mas você não tem essa troca de calor. Então, quando isso não ocorre, nós temos a chamada inversão térmica. Temos as chuvas ácidas, que é quando os componentes mineralógicos lançados na atmosfera, eles são devolvidos são devolvidos para a Terra por meio das chuvas, e as ilhas de calor, que corresponde ao aumento de temperatura numa dada unidade do espaço decorrente da ação humana. No que tange ainda a essa questão, nós temos que as alterações dessas ações de composição da atmosfera por meio das atividades humanas trouxe uma crise ambiental. Essa crise ambiental vem desde os anos 70 sendo discutidas e enfrentadas pelo homem por meio das Nações Unidas e do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essas ações têm vários documentos que foram assinados, ou acordos e eventos realizados, a exemplo da Rio 92, onde a gente realizou o encontro das Nações Unidas sobre Meio Ambiente no Brasil, e naquele momento a gente lançou uma proposta chamada Agenda 21 Global. E aí, a partir daí, nós temos uma série de outros encontros e acordos internacionais com o objetivo de qualificar o ambiente ao longo do século XXI. No que tange às mudanças climáticas, a gente tem o clima como sendo um dos fatores que está na linha de frente, digamos assim, das consequências da ação do homem sobre o ambiente. E aí, nos últimos anos, a gente vem sofrendo de forma direta o aumento da temperatura do planeta, e esse aumento da temperatura vem provocando mudanças no comportamento das condições climáticas. A partir das ações das Nações Unidas, nós lançamos para o século XXI 17 objetivos do chamado desenvolvimento sustentável. E entre eles, nós temos a qualificação da atmosférica por meio do combate a modificações ou mudanças climáticas. E então, eu termino essa unidade e, consequentemente, a disciplina, desejando a todos vocês sucesso na vida acadêmica de vocês. Esperamos que tenhamos contribuído para que vocês possam ter ampliado o rol de informações sobre a geologia do planeta associada à formação da vida, e destacamos que a responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida, ou seja, ela não deve ser vista apenas como interesses econômicos, mas ela deve ser vista, sobretudo, como interesse coletivo, tanto da vida animal quanto vegetal e dos demais componentes que estão dentro desse macroambiente chamado universo e desse microambiente chamado planeta Terra, e que todos nós temos relações diretas ou indiretas e que as quais são responsáveis pela zona de equilíbrio do planeta Terra. Sucesso a todos e muito obrigado.